Olá, pessoal. Me chamo Rodrigo Vilardi. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, no Papmen deste ano. A gente vai trabalhar aqui um conceito que eu gosto muito em matemática, que é o conceito de números binomiais. Tá bom? Bem, tem várias formas de a gente abordar esse conceito. A gente poderia fazer uma abordagem totalmente algébrica, né, artificial, mas a gente vai começar a falar desses números sob o contexto da análise combinatória, né, que eu acho que é o jeito mais tradicional em que a gente vê esse assunto aparecendo nos livros didáticos, né, e nas escolas como um todo. Então eu vou começar com alguns exemplos de problemas de combinatória que vão servir como motivação para a gente introduzir o conceito de números binomiais. Tá bom? Vamos lá. Vamos botar aqui. Números binomiais. A gente vai começar com alguns exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo, lembrando que a gente está com uma abordagem combinatória. O primeiro exemplo é o seguinte: você tem 30 alunos, isso está no arquivo da aula que eu mandei para vocês. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, é exatamente o que está lá no arquivo. Tá bom? Não vou botar o enunciado completo aqui, não. Então, você tem 30 alunos numa turma, tá? E você quer escolher 2 alunos, cada um para fazer uma coisa diferente. Eu acho que no arquivo eu botei um para apagar o quadro e o outro para abrir a porta para o professor. Sei lá. Pode ser 2 coisas quaisquer diferentes, tá? Então, escolher 2 para 2 ações diferentes. Então, de quantas maneiras a gente consegue fazer isso? Esse é um problema clássico de análise combinatória. Então, se você tem abrir a porta, você tem 30 opções para escolher o aluno que vai fazer isso, né? Se você tem um outro que vai apagar o quadro, você vai ter 29 opções para escolher o aluno que vai fazer isso, né? Porque você quer escolher 2 alunos para fazerem essas 2 coisas, sem poder repetir os alunos, né? E aí, usando o princípio multiplicativo, clássico da análise combinatória, a resposta para esse problema seria 30 vezes 29. Né? Não vou nem fazer a conta aqui, porque não é o objetivo. Então, a gente usa o princípio multiplicativo quando a gente quer escolher elementos dentro de um conjunto que tem que fazer coisas diferentes, né? Cada um vai ter uma ação diferente. Aí, mudando um pouquinho isso, seria o exemplo 2, que é você estar na mesma situação de 30 alunos, você também quer escolher 2, só que agora você quer escolher 2 para fazerem a mesma coisa, né? Então, escolher 2, o exemplo que eu botei aí, foi para representar a escola em um evento. Então, escolher 2 para uma mesma ação. Então, escolher 2 para representarem a escola em um evento. Ou escolher 2 para, sei lá, falar em público na sala, apresentar um trabalho, por exemplo, né? Apesar de esses 2 problemas parecerem o mesmo problema, eles têm uma diferença aqui muito forte. Por quê? Se a gente fala assim, vamos escolher o primeiro aluno para executar essa ação. Esse primeiro aluno escolhido, ele vai ter 30 opções, igual no exemplo anterior. O segundo aluno a ser escolhido também vai ter 29 opções, porque você já escolheu o primeiro aluno. E aí, aparentemente, a resposta seria 30 vezes 29 também. Mas qual é a diferença fundamental que existe aqui? É que se você escolhe no primeiro aluno o aluno A e no segundo aluno você escolhe o aluno B,
Isso aqui é a mesma coisa que você, no primeiro aluno, escolher o aluno B e no segundo aluno, escolher o aluno A. Né? Então, se você escolhe o A e depois o B, e escolhe o B e depois o A, essas duas coisas são a mesma escolha. Aqui no exemplo anterior, não, né? Porque se eles vão fazer atividades diferentes, se eu escolho o aluno A para abrir a porta e o B para apagar o quadro, é diferente, né? Se eu escolher o B para abrir a porta e o A para apagar o quadro. Então, a gente costuma dizer isso, né? Que quando você vai escolher elementos para posições indistinguíveis, é assim que eu costumo falar. Você vai escolher elementos para posições indistinguíveis, você precisa desconsiderar esse efeito da ordem, né? Então, aqui, em vez de a resposta ser 30 vezes 29, a resposta precisa ser 30 vezes 29 dividido por 2, né? Porque a gente está contando duas vezes cada dupla dessas que está sendo escolhida. Então, o AB, dentro desse 30 vezes 29, também está aparecendo o BA. Aí, sei lá, o AC, se eu escolher o A aqui e o C aqui, também vou estar contando o C aqui e o A aqui. Então, eu estou contando tudo dobrado, né? Por isso, a resposta precisa ser a metade do que a gente achou no exemplo anterior. Só para continuar esquentando, a gente vai dar um terceiro exemplo, motivador. Você tem uma família, o exemplo que eu botei no material aí. Você tem uma família, é um casal mais 4 filhos. De quantas maneiras a gente pode escolher 3 elementos dessa família para irem à padaria comprar pão, né? Então, um casal mais 4 filhos, você tem que escolher 3 para ir à padaria. Tá? Bem, é a mesma coisa, né? Você tem um total de 6 pessoas. Você tem 6 pessoas e quer escolher 3. Aí, esse exemplo, ele se encaixa mais na situação como o exemplo 1, em que a gente vai escolher elementos para fazer em ações diferentes, ou como no exemplo 2, em que a gente vai escolher elementos para fazer uma mesma ação. Bem, se eu quero que os 3 vão à padaria, a gente não especificou, né? Então, os 3 escolhidos vão estar em condições indistinguíveis. Se a gente escolher, sei lá, um membro do casal mais 2 filhos, e nesses 3 não faz diferença a ordem que você vai escolher. Isso é uma questão típica de análise combinatória, em que quando você lê o enunciado, você precisa decidir se você está num problema de ordem ou num problema que não tem ordem, né? E aqui, claramente, é um problema em que a ordem não importa, né? Então, isso vai estar muito associado ao conceito de combinação. A ordem não importa. Um conceito muito difundido nos livros didáticos, né? E a gente, lembrando, a gente está aqui num aquecimento para o que vai ser o assunto principal da aula. Mas eu preciso disso aqui para motivar vocês a gente entrar de uma forma mais natural nesse conceito, por isso eu estou indo mais rápido, né? Fazendo cada exemplo bem mais rápido. Então vamos lá, como é que seria aqui? Usando o princípio multiplicativo, se você vai pegar a primeira pessoa da família, você vai ter 6 opções. A segunda pessoa da família, você vai ter 5 opções. E a terceira pessoa que você vai escolher, você vai ter 4 opções. Eu deveria escrever aqui 6 possibilidades, 5 possibilidades. Eu estou só botando 6, 5, 4. Está implícito ali que é a quantidade de maneiras que eu tenho de escolher quem está escrito aqui. Usando o princípio multiplicativo, a quantidade de triplas que eu posso fazer assim, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, seria 6 vezes 5 vezes 4. Mas, assim como no problema anterior, em que eu tive que dividir por alguma coisa, porque eu estou contando repetido alguns casos, aqui a gente também vai ter que dividir por alguma coisa. E por quem que você tem que dividir? Aqui a gente dividiu por 2, porque a gente percebeu
que a escolha AB também estava sendo contada como escolha BA. Então, cada par estava aparecendo 2 vezes. Nesse caso aqui, se a gente escolher o conjunto, vamos dizer, a sequência ABC, para a primeira pessoa escolhida ser A, a segunda B e a terceira C, de quantas vezes esse mesmo time ABC que está indo à padaria está aparecendo nessa contagem? Bem, você teria o time ABC, se você escolher ACB é a mesma coisa, se você escolher BAC é a mesma coisa, BCA também é a mesma coisa, CAB e CBA também são a mesma coisa. Então, na verdade, cada time ABC que pode ir à padaria está aparecendo nessa contagem 6 vezes, né? Então, cada grupo é contado 6 vezes, né? Porque na hora que eu falo que eu tenho 6 opções para a primeira pessoa, essa pessoa podia ser a pessoa A. A segunda podia ser a B, nessas 5. E a terceira podia ser a C, nessa 4. Mas a primeira lá podia ter sido a B. E a segunda podia ter sido a C. E a terceira a A. Então, todas essas permutações de A, B e C estão aparecendo nessa contagem aqui, quando eu faço 6 vezes 5 vezes 4. Então, eu estou contando, assim como aqui eu dividia por 2, porque eu estava contando 2 vezes cada time, lá eu estou contando 6 vezes cada time. Então, eu preciso aqui dividir por esse 6. Tá? Então, a resposta final para esse problema aqui seria 20. Né? Você tem 20 formas de escolher as pessoas que vão à padaria. Por que eu trouxe todas essas questões numéricas aqui para começar a nossa discussão? Para mostrar que em todo problema em que você precisa escolher elementos dentro de um conjunto, né, para executarem funções indistinguíveis, ou seja, funções que não tem nenhuma diferença de um para o outro. Então, ali os 3 vão à padaria. Não tem diferença dentro dos 3 o que cada um vai fazer. Agora, os 3 vão à padaria. Um vai voltar carregando pão, o outro vai voltar carregando um refrigerante e o terceiro vai voltar sem carregar nada. Aí, cada um teria uma função diferente. E aí, na hora que eu troco de lugar os elementos dentro do conjunto, faz diferença, né? Porque cada um vai mudar a sua função. E aí, nessa outra realidade, que cada um faz uma coisa diferente, a gente não dividiria por nada. Ficaria 6 vezes 5 vezes 4 mesmo. Tá? Agora, vamos analisar, então, as respostas desses problemas onde a ordem não importou. Né? No exemplo 2 e no exemplo 3. A gente vai aqui recorrer ao conceito de fatorial. Né? Lembrando aqui, né? A gente vai utilizar essa notação, n fatorial, né? Que é o produto, né, de todos os números inteiros positivos menores ou iguais ao número. A gente define também 0 fatorial como 1, né? Então, a gente vai usar essa simbologia aí. Vamos fazer umas manipulações aqui nas respostas que a gente encontrou para entender como que a gente pode encontrar um padrão. Então, aqui, por exemplo, eu vou falar o seguinte, ó. Esse numerador, acho que é melhor até começar por aqui. Esse numerador, 6 vezes 5 vezes 4, ele tem uma boa semelhança com 6 fatorial, né? Porque 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Esse numerador parece muito com isso. Se a gente pegar e completar aqui com os caras que estão faltando, né? Botar aqui um 3, 2 e 1 nesse numerador, esse numerador viraria 6 fatorial. Mas lembrando, para não mudar o resultado da fração, se eu boto 3, 2 e 1 aqui em cima, a gente vai precisar colocar aqui embaixo também para não mudar o resultado. Certo? E aí, essa fração ela vai virar o quê?
ela vai ter 6 fatorial no seu numerador. Esses laranjas que eu acrescentei aqui embaixo, eles são o 3 fatorial, né? E aqui, beleza, ficou meio estranho porque esse 6 embaixo e esse 6 em cima, né? Mas vamos lembrar de onde veio esse 6 aqui. Esse 6 que foi dividido aqui, ele é o mesmo 6 que conta o número de vezes que cada conjunto está sendo incluído na conta. Esse 6 é exatamente o número de permutações que 3 elementos possuem. Quem sabe da análise combinatória tradicional, né? Que isso é 3 fatorial também. Tá? Então, eu estou trocando esse 6 aqui por 3 fatorial para tentar encontrar um padrão. É a mesma coisa aqui, né? Aqui, se você multiplica em cima e embaixo essa fração por 28 vezes 27 vezes 26 vezes 24 vezes 25 vezes 24, se eu multiplico em cima por tudo que tem do 28 para baixo, o que é esse numerador? 30 vezes 29 vezes 28, 27, 26, 25. O numerador aqui passa a ser o 30 fatorial. E embaixo a gente vai ter 28 fatorial. E esse 2 que está aqui, eu vou tomar a liberdade, até para buscar um padrão com a outra resposta que a gente encontrou ali, de escrever esse 2 como 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2 mesmo. Lembrando que a gente dividiu por 2, nesse exemplo, porque a gente estava contando AB e BA. E, basicamente, a gente está permutando A e B, né? Permutar duas coisas, teria 2 fatorial maneiras de fazer isso. E aí eu convido vocês, né, a enxergar esse resultado que está aqui e esse resultado que está aqui. Isso é clássico na literatura de análise combinatória do currículo de educação básica, né? Mas eu acho que aqui o foco não é só no conteúdo, né? Eu estou tentando trazer um encadeamento lógico para as coisas, para motivar vamos dizer, uma forma de apresentar esse conteúdo de um jeito que eu gosto bastante. Olha lá, se eu tenho 30 pessoas, quero escolher 2 para fazerem a mesma coisa, a resposta do problema fica assim. Esse 30 aparece lá em cima, com fatorial. Tem um 2 aqui embaixo, dentro do fatorial. E esse 28 é bem suspeito, né? Ele é exatamente a diferença do 30 e do 2. Aqui, eu tenho 6 pessoas. Eu quero escolher 3 para fazerem alguma coisa. E aparece aqui em cima o total, que é 6 fatorial, né? 6 dentro do fatorial. Embaixo eu tenho 3 aqui, um desses 3, né? E o outro 3 é a diferença de 6 e 3. Então isso motiva a criação dos chamados números binomiais, né? Que são exatamente o objetivo principal da nossa discussão aqui hoje. E isso aqui é um contexto para a gente começar a falar disso, né? Então a gente vai definir como a gente vai usar esse símbolo aqui, tá? Eu já falo melhor sobre ele. A gente vai, inspirado nos problemas anteriores, a gente vai criar esse conceito aqui, que eu já falo melhor como é que eu vou ler isso aqui, como, aqui em cima, o total de elementos fatorial. Então, nesse caso aqui seria 6, que é o total em cima, no outro caso era 30, né? Aqui embaixo, quantos elementos eu quero escolher, que é o número que vai estar aqui embaixo. E a gente observou, ali nos casos anteriores, que costuma aparecer a diferença desses números fatorial aqui embaixo. Bem, em muitos livros didáticos, esse símbolo é apresentado com C, né? Um CNK, assim, ou um CN,K. São notações até mais antigas para esse conceito. Esse C é o conceito de combinação. Né? Vocês vão lembrar da época da escola, né? Todo mundo, e muitos de vocês talvez usem essa nomenclatura nas aulas. As pessoas costumam dizer nos livros, né, que quando você tem um problema em que a ordem importa, você tem um arranjo, e aí tem um símbolo que é um A. E quando você tem elementos escolhidos sem que a ordem importe, você chama de combinação, né? Você vai combinar os números
e essa combinação pressupõe uma ordem que não é necessária. Esse C é chamado de combinação. E eu lembro que eu aprendi assim na escola, né? A gente tem aqui, como é que se lê isso na prática? Combinação de N elementos tomados K a K. Combinação de N K a K. Combinação de N K a K. Cara, é muito ruim falar combinação de N K a K. É grande, é ruim de falar, né? Então a gente vai ter um jeito diferente de falar sobre isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, alguém me ensinou isso e eu, né, internalizei e nunca mais chamei isso de outra coisa, que é muito mais agradável. A gente vai chamar esse número aqui de N escolhe K. Tá? Eu sugiro que todos vocês façam isso nas aulas que vocês dão, de chamar esse número de N escolhe K. Então, por exemplo, isso aqui seria 6 escolhe 3. Olha como é que é mais agradável. 6 escolhe 3. É o número de maneiras de você, se você tem 6 coisas diferentes, né, você escolher 3 diferentes, sem que a ordem importe. 6 escolhe 3. É muito curto. Tem muito aluno que chama isso de escolhe, depois que eu começo a ensinar desse jeito. Ah, o escolhe. Ó, 30 escolhe 2. Porque está claro, porque é o número de maneiras, de se você tem 30 coisas, você escolher 2 coisas. Então a gente está falando aqui sobre uma nomenclatura que eu acho que traz uma simpatia muito maior com o assunto. Tá? Então não é só matemática, aqui tem uma psicologia aqui no nome que você usa. N escolhe K. Então, é o número de maneiras. Tá? Isso aqui a gente pode demonstrar isso, no material está até escrita a demonstração, mas isso aqui é o quê? É um número de maneiras de escolher K elementos diferentes dentre N, vamos dizer, dentre N objetos diferentes, né? Para não ficar repetitivo. Tá? Então, isso é o número de maneiras de escolher K elementos diferentes dentre N objetos diferentes. Se você tiver repetição, aí é outro assunto, não é isso aqui. Seria a combinação com repetição, que é outra coisa. Que também vira um escolhe no final das contas. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de 6 escolhe 3, 30 escolhe 2, no exemplo anterior. E assim, dá para demonstrar isso aqui, tá no material, acho que eu não vou fazer isso não, eu vou seguir direto aqui. E é assim, você tem N objetos, quer escolher K elementos diferentes entre eles. Aí você vai fazer aquilo que eu fiz em todos os casos, né? Ah, para o primeiro objeto que você vai escolher, você tem N opções. Aí para o segundo, você vai ter N menos 1 opções. Para o terceiro, você vai ter N menos 2, até um certo ponto. Você vai multiplicar essas coisas, porque é o princípio multiplicativo. Aí, dado que você não quer que a ordem importe, acho que aqui eu posso até enfatizar isso, sem que a ordem importe. Você precisa dividir por alguma coisa, né? Aqui nesse problema eu dividi por 3 fatorial, nesse outro problema eu dividi por 2, que é 2 fatorial, e num caso geral, se você escolhe K, você vai dividir por K fatorial. E você manipula aquela coisa de multiplicar pelo fatorial em cima e embaixo, vai virar essa expressão aqui. A gente vai trabalhar com esse número aí. Então agora, a gente vai sair um pouco dessa questão da combinatória, e agora a gente vai fazer uma exploração, que é o objetivo principal dessa aula. A gente vai fazer uma exploração sobre esses números binomiais. Tá? Eu dei o contexto inicial aqui. Agora, a gente vai trabalhar para entender que propriedades legais esses números possuem. Então, vamos explorar N escolhe K. Então, por exemplo, propriedades básicas, né? O que seria, por exemplo, N escolhe N?
Se a gente pensar do ponto de vista da combinatória, eu tenho N objetos e eu quero escolher N, sem importar a ordem. De quantas maneiras isso pode ser feito? É simples, né? Só tem uma maneira. Isso deveria dar 1. Porque se eu tenho, sei lá, 5 objetos e eu quero escolher 5, só tem um jeito, que é escolher todos. Se eu usar a fórmula, vamos lembrar da fórmula lá que a gente criou. É o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial vezes a diferença dos dois fatorial. Se eu fizer isso aqui, isso vai dar o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial vezes a diferença dos dois fatorial. A diferença dos dois é 0, né? Vai cancelar aqui o n fatorial com n fatorial. Vamos lembrar que 0 fatorial é 1. Então, isso aqui, de fato, algebricamente, dá 1, como tem que dar mesmo, né? Repara que isso também é igual a n escolhe 0. Esse é um pouco mais estranho, né, para algumas pessoas, porque você vai falar assim, eu tenho 5 objetos, eu quero escolher 0 deles. De quantas formas eu posso fazer isso? Isso cai meio mal desse jeito, né? Algumas pessoas podem querer responder que é 0 a resposta, né? Mas não é 0, porque isso está estritamente ligado ao conceito de subconjunto, para que tudo isso faça sentido, né? Você está querendo escolher subconjuntos de conjuntos, né? Então, naquele problema dos casais que a gente fez, do casal com os filhos que iam à padaria, escolher 3 pessoas dentro daquele conjunto de 6 é escolher um subconjunto daquele conjunto, né? Então, aqui seria basicamente escolher o subconjunto vazio, né? Que não tem ninguém. Tecnicamente seria isso. Agora, algebricamente, faz mais sentido ainda, né? Porque se você fizer, usando a fórmula, botar o k igual a 0 aqui, vai ficar n fatorial sobre 0 fatorial vezes n fatorial, que é a mesma conta que a gente fez aqui. Então, de fato, n escolhe 0 deveria ser 1 também, né? Então, a gente sabe os extremos, né? Se você não escolhe ninguém, só tem uma opção, que é o conjunto vazio. Se você escolhe todos, só tem uma opção, porque você pegou todos, só tem um jeito de fazer isso, né? Beleza? E agora a gente vai falar de uma propriedade que é a minha favorita aqui nessa aula, que é a chamada relação de Stiefel. Eu nem sei se esse nome é um nome tão oficial assim, não sou um especialista na história da matemática, nesses registros, alguém pode ver melhor isso aí, mas essa relação é comumente chamada de relação de Stiefel, que é uma relação muito bonita, que a gente pode trabalhar aqui e que vai criar todo um caminho para a gente trabalhar em cima desses números binomiais. A relação de Stiefel diz o seguinte, que se a gente fizer n escolhe k mais n escolhe k mais 1, isso dá igual a n mais 1 escolhe k mais 1. No material, não sei se eu botei k mais 1 ou kk menos 1, dá no mesmo. Botei igualzinho. Isso aqui é a chamada relação de Stiefel. E eu queria gastar um tempinho falando disso, de um jeito bem bonito, para que a gente possa seguir bem o nosso raciocínio aqui. Vamos lá. A gente vai explicar primeiro essa relação do ponto de vista combinatório, tá? A gente vai usar uma técnica que, assim, é muito avançada, né? Essa técnica. E aqui, talvez tenha sido a primeira vez que eu vi essa técnica sendo usada, né? É uma técnica chamada contagem dupla. O que é a contagem dupla? Você quer explicar uma relação, você buscar um problema de combinatória que tenha como resposta um dos lados dessa equação. E daí você argumentar de uma outra maneira que a resposta para esse problema também é o outro lado dessa equação. Vou explicar melhor. É uma solução no papo. A gente vai só falar aqui um negócio e no final vai dar certo.
Então, a gente consegue criar um problema de combinatória em função de tudo que a gente viu até agora, que tenha como resposta, acho que é mais fácil o lado direito aqui, né? O lado direito dessa equação, n mais 1, escolhe k mais 1. Vamos pensar. Acho que é natural, né? Você tem n mais 1 objetos, vou botar pessoas, se quiser. Pessoas é sempre bom porque fica claro que são todos diferentes, né? Por mais que tenham pessoas que sejam identicamente iguais ali, visualmente, elas vão ter alguma coisa diferente nelas, né? O segundo que ela nasceu, por exemplo. Então, eu gosto de usar pessoas por isso. Então, n mais 1 pessoas e, vamos dizer, queremos escolher k mais 1 delas sem importar a ordem. Tá? De quantas maneiras isso pode ser feito? Bem, por tudo que a gente acabou de falar, se eu tenho n mais 1 pessoas e quero escolher k mais 1 pessoas, sem importar a ordem, isso pode ser feito de n mais 1 escolhe k mais 1 maneiras. Né? É a definição do símbolo, né? Repara que eu estou sempre usando essa nomenclatura. N mais 1 escolhe k mais 1. Não vou falar combinação de n mais 1, k mais 1, k mais 1. Cara, é horrível. Você repete o k mais 1 duas vezes, não tem porquê. Então isso pode ser feito de n mais 1, escolhe k mais 1 maneiras. Porque esse símbolo, por definição, é isso. Agora, a gente conseguiria resolver esse problema de uma outra maneira para encontrar como resultado uma soma. Quando que um problema de combinatória tem como resultado uma soma? Quando a gente divide o problema em casos, não é? Se você divide um problema em dois casos, que não tem interseção, né? É o chamado princípio aditivo na combinatória. A resposta vai ser a resposta de um caso mais a resposta do outro caso. Então, vamos explicar um pouco melhor aqui, que dentre essas n mais 1 pessoas, vamos dizer que temos, sei lá, eu não sei como eu botei no material, mas vou fazer diferente aqui. Ó. N pessoas sem óculos e uma pessoa de óculos. Tá? Essa é a nossa historinha. Eu estou dando um papel diferente para uma das pessoas. Poderia ser, uma está de boné e as outras não estão de boné. Uma está de óculos. Antigamente, a gente, num mundo um pouco mais duro, a gente fazia uns enunciados um pouco mais, vamos dizer, zoadores nessa hora. Né? Hoje em dia, a gente está aqui mais comedido, trazendo o óculos como diferencial, como é o meu caso. Né? E a gente vai dividir em dois casos, né? Porque se a gente quer escolher uma quantidade de pessoas dentro desse conjuntão aqui, você tem duas opções, né? Você pode escolher a pessoa de óculos ou não. E só esses casos, eles pegam todas as possibilidades, né? Ou eu vou escolher a pessoa de óculos ou não. Então, vamos botar aqui. Primeiro caso. A pessoa de óculos é escolhida. Se a pessoa de óculos é escolhida, vamos lembrar, e a gente quer escolher k mais 1 pessoas ao todo, bem, eu já tenho uma pessoa escolhida. Então, uma delas já foi escolhida. Quantas eu preciso escolher ainda? Se eu queria escolher k mais 1, falta escolher as outras k pessoas. Que esse aqui já é o de óculos que eu já escolhi. E eu preciso escolher essas k pessoas que estão faltando do grupo das outras pessoas, né? Das pessoas sem óculos. Então, falta escolher k pessoas dentre as n sem óculos. De quantas formas isso pode ser feito? Eu quero escolher k dentre n. N escolhe k. Isso é a definição do escolhe, né?
Pode ser feito dessa quantidade de maneiras. E o segundo caso? Bem, se um caso é o caso em que a pessoa de óculos é escolhida, o segundo caso é o caso em que a pessoa de óculos não é escolhida. Se a pessoa de óculos não foi escolhida, vamos lembrar do problema original. Nós queremos escolher K mais uma pessoas. Se eu não escolhi ninguém ainda, eu preciso escolher ainda K mais uma pessoas. Só que essas K mais uma pessoas, todas elas vão ter que ser escolhidas de onde? Das pessoas sem óculos, porque a pessoa de óculos não está participando desse caso aqui. Então aqui, falta escolher K mais uma, porque eu não escolhi ninguém ainda, pessoas, dentre as N sem óculos. De quantas maneiras eu posso escolher K mais uma pessoas dentre N pessoas sem óculos? De novo, é o conceito de combinação. Eu vou pegar dentre as N pessoas sem óculos, vou escolher K mais um. N escolhe K mais um. Lembra, em cima é sempre o total de objetos, ou de pessoas. E embaixo é a quantidade que você quer escolher. Se eu peguei esse problema original aqui, de quantas formas eu posso, de N mais uma pessoas, escolher K mais uma, que eu já sabia que a resposta era essa aqui, ó, por uma abordagem direta. Mas, pausando isso e resolvendo dividindo em casos, eu sei que esse mesmo problema aqui também tem como solução, em um dos casos, N escolhe K, e no outro caso, N escolhe K mais um. Lembra que quando você divide em casos um problema de combinatória, você soma as respostas dos casos? Então, a resposta do primeiro caso mais a resposta do segundo caso é a resposta do problema como um todo, que era isso aqui. Logo, vale a relação de Sheffield. Essa é uma demonstração combinatória para a relação de Sheffield, só no papo. Vê que eu não fiz conta nenhuma aqui, só fui falando. O que é muito legal, né? Porque você consegue entender que esses números, eles têm uma substância dentro deles que não está diretamente associada a esses fatoriais, a conta que vai ser feita aqui do vezes, do dividido. Não, eles têm eles têm um valor intrínseco ligado ao número de maneiras de escolher. E isso pode ser explorado, inclusive, algebricamente, como a gente trouxe aqui. Também tem a opção de demonstrar isso algebricamente. Eu botei isso no material aí. Mas aqui na aula a gente não vai fazer. Tá? Que seria substituir aqui, n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Aqui fazer a mesma coisa. Aí somar essas duas frações, fazer MMC, o caramba, e ver que dá isso aqui. Aí eu deixo para vocês verem. Tá? Mas eu estou mais interessado nessa abordagem aqui, porque eu acho que é uma abordagem que inspira a gente. Né? Muito mais legal. E aí, nessa sequência lógica de exploração do que são os números binomiais, a gente vai ver que essa condição básica mais a relação de Sheffield vão nos dar um dos elementos mais famosos aí dessa parte da matéria, que é o famoso triângulo de Pascal. E eu vou gastar um tempinho aqui falando sobre o triângulo de Pascal. Tá bom? Essa, durante aí os 20 anos que eu dei aula, né, na educação básica, essa era uma das aulas que eu mais gostava de dar, principalmente para falar do triângulo de Pascal. Porque parece uma coisa mágica quando você começa a analisar as propriedades dele, né? Acho bem legal. Então vamos lá, vamos falar sobre o triângulo de Pascal. O que é o triângulo de Pascal? Bem, esse cara teve a sagacidade de organizar
esses números binomiais de um jeito que nos traz muitos ganhos em áreas até diferentes dessa. Que foi o seguinte, ó, você organizar os números dessa forma aqui, ó. Você vai colocar todos os binomiais que são escolhe 0 numa primeira coluna, a gente vai chamar de coluna 0. Aí aqui do lado, os binomiais escolhe 1. Aí aqui os binomiais escolhe 2. Escolhe 3. Escolhe 4. Então a gente vai falar que nesse triângulo, cada termo desses vai estar relacionado à linha do número de cima e à coluna do número de baixo. Então, repara que todos os termos dessa coluna têm o número de baixo igual a 0. Ó, aqui nessa coluna todo mundo tem o número de baixo igual a 1. 2. Número de baixo, 2, 2, 2. E o número de cima indica a linha. 0, ó, 1, número de cima, 1, 2, tá vendo? 3, ó, 4, número de cima, todo mundo 4. É? Beleza, então tem linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Se a gente calcular os primeiros números, vamos lembrar o seguinte. A gente viu antes que sempre que o número de baixo é 0, o resultado dá 1. Né? Então, qualquer coisa escolhe 0, dá 1. E quando os números são iguais, n escolhe n, também dá 1. O que isso significa nesse triângulo? Que os elementos da primeira coluna, todos vão ser 1, porque tem o número de baixo igual a 0. E os últimos elementos de cada linha, também todos são 1, porque 1 escolhe 1, 2 escolhe 2, 3 escolhe 3. É sempre n escolhe n, né? Então esse negócio, ele pode ser escrito assim, ó. Sempre o primeiro e o último iguais a 1. E aí tem esse miolo aí. A gente pode calcular. 2 escolhe 1, calcular cada um. 3 escolhe 1, 3 escolhe 2. Mas vamos observar o que a relação de Stiefel tem a ver com isso. O que isso aqui tem a ver com o triângulo de Pascal? Vamos tentar pensar aqui. Vamos interpretar isso. Se a gente está somando 2 números binomiais, aqui a gente repara que o número de cima é o mesmo nos dois. Então eles estão numa mesma linha, certo? Mesma linha. E o número de baixo, um deles é K, o outro é K mais 1. Lembra que o número de baixo indica a coluna. Então isso aqui está numa determinada coluna e isso aqui vai estar na próxima coluna. Então essa soma da relação de Stiefel é a soma de 2 elementos vizinhos, lado a lado, do triângulo de Pascal. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, 3 escolhe 2, aqui ficaria 3 escolhe 3. Seria aqui, ó, 3 escolhe 2, 3 escolhe 3. E quando a gente soma esses dois números, a relação de Stiefel nos diz o quê? Que o resultado vai dar um termo que está, ó, uma linha a mais, uma linha abaixo, né, da linha original. Então, n mais 1 é a nova linha, uma linha abaixo. Na coluna, que é a mesma coluna do segundo termo que a gente tinha do lado esquerdo aqui. Então, ó, daqui para cá a linha aumenta 1, e daqui para cá a coluna é a maior coluna que estava do lado esquerdo. Então, eu costumo dizer que a relação de Stiefel no triângulo de Pascal, ela é isso aqui. Ela diz que a soma de 2 vizinhos é o que está debaixo do segundo. Então aqui, se a gente quiser, a partir das extremidades do triângulo de Pascal, o primeiro termo de cada linha, o último termo de cada linha, eu consigo recursivamente ir montando o triângulo todo, né? Esse mais esse, lembra, pela relação de Stiefel, a soma de 2 vizinhos é o que está embaixo do segundo.
Então, esse mais esse vai dar 2. 1 mais 1, 2. Aí, 1 mais 2 vai dar o que está embaixo aqui, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Você vai montando o triângulo todo, né? 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. Ó, 10 de novo. 4 mais 1, 5. E assim vai. Então, você vê aqui 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Sempre somando 2 vizinhos para dar o que está embaixo. Aí você, pô, tá bom, mas e daí, né? Para que alguém quer saber isso, né? Aí é que começa a brincadeira. Porque esse triângulo, ele tem propriedades impressionantes, de várias naturezas diferentes, né? Primeiro, propriedades assim que a gente pode só considerar como exploratórias, né? Só de olhar assim você já sente. Por exemplo, a soma dos elementos de cada linha, ó, primeiro a soma dá 1, depois dá 2, aí depois dá 1 mais 2 mais 1, 4. Então a soma aqui daria 1, a soma aqui daria 2, a soma aqui daria 4, a soma desses aqui, ó, daria 8. Estranho, né? Aí a soma desse aqui daria 16. Por que será que a soma dos termos do triângulo de Pascal é sempre, de uma linha, é sempre 2 elevado ao número da linha, né? Muitos vão justificar isso usando uma coisa que na minha cabeça vem depois, que é o chamado binômio de Newton, que vai ser a última coisa que a gente vai falar nessa aula aqui. Mas a verdade é que a soma dos termos de cada linha é igual a 2 elevado a alguma coisa por conta da própria relação de Schiffel, se você parar para pensar. Pensa comigo aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui. Soma da linha. Digamos que você tem uma linha assim, ó. Eu não vou me ater à formalidade, tá? Eu vou fazer de um jeito mais, vamos dizer, mais brincadeira aqui. Então, vamos pensar que isso são 2 linhas vizinhas do triângulo de Pascal. Meu objetivo é somar os termos dessa linha de baixo, tá? Agora, na hora que eu vou somar esses termos da linha de baixo, esse cara, eu vou até fazer com mais cuidado aqui, ó. Esse elemento aqui, eu posso, pela relação de Schiffel, trocar por 2 elementos da linha de cima, não posso? Lembra aqui da relação de Schiffel? Cada elemento é a soma de 2 caras da linha de cima. Então, esse elemento aqui, ele é igual ao que na linha de cima? Esse mais esse. Certo? Esse elemento aqui, ele é igual a quem na linha de cima? Ele vai ser a soma desses 2. Eu vou envolver, tá? Ele é esse mais esse. Esse próximo elemento aqui de baixo, ó, ele é a soma dos 2 de cima, pela relação de Schiffel. Ele é esse mais esse. E assim vai. Até que esse cara aqui é a soma de 2 de cima, que vai ser esse mais um que está antes aqui, que a gente não vai marcar. E essas extremidades, vamos lembrar que as extremidades do triângulo de Pascal, de cada linha, são iguais a 1, né? Então, na hora que eu vou falar que esse cara daqui é a soma de 2 de cima, na verdade, ele é só exatamente o que está em cima dele, né? Porque é o número 1 que eu poderia trocar pelo número 1 que está aqui em cima. E esse último 1 aqui, na hora que eu envolvo esse 1, eu poderia trocar ele pelo 1 que está na linha de cima. Olha que coisa legal. Aqui eu vou envolver esse cara aqui de novo, porque no próximo x que está aqui nessas reticências, eu teria trocado ele pela soma de 2 de cima, aí esse cara vai ser envolvido de novo. Olha que legal. Quando eu envolvo cada termo da linha de baixo uma vez, se eu troco cada termo usando a relação de Schiffel por 2 da linha de cima, cada termo da linha de cima fica envolvido 2 vezes. Vocês sentiram aí? Ó, isso vai mostrar que a soma dos elementos de cada linha é o dobro da soma dos elementos da linha de cima. O que é intuitivo, né? Se cada termo da linha de baixo pode ser trocado por 2 termos em cima,
Na hora que eu pego todos de uma linha, se eu troco cada elemento dessa linha por 2 da linha de cima, os termos da linha de cima vão estar sendo contados 2 vezes. Por isso que vai dobrando a cada etapa a soma. Que é uma coisa super instigante, né? De falar que a soma da linha é 2 elevado a n, né? Eu fiz aqui meio rapidinho, meio rascunho, né? Sem formalizar muito bem, porque eu estou mais interessado nesse sentimento, né? Um outro exemplo que eu acho interessante é a soma da coluna, por exemplo. Então, por exemplo, você vai somar os termos de cada coluna, começando de onde a coluna começa. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, a soma desses caras. Quanto dá a soma desses caras? 1 mais 3 mais 6 mais 10 é 20, né? Ih, caramba, esse 20 está aqui. Ah, será uma coincidência? Ah, vamos, sei lá, somar essa outra coluna aqui. Quanto que dá isso? 6. Caramba, 6 é o cara que está aqui. Ih, caramba, será que vale isso? Será que toda vez que eu somo uma coluna do triângulo de Pascal, vou botar um 1zinho aqui em cima para deixar claro que tem que começar lá do 1. Será que sempre vale que a soma é igual a esse cara que está aqui? Uma linha a mais e uma coluna a mais em relação ao último termo. Será só uma coincidência dos números que eu peguei? Eu acho muito legal isso, cara, porque olha que coisa... Eu acho muito visual, né? Eu não vou focar aqui na formalidade, mas vamos entender e sentir isso aqui. Digamos que você queira somar essa coluna, de forma bem abstrata, tá? Uma coluna assim. Todos vocês concordam que, a não ser pela primeira coluna, eu poderia trocar essa soma dessa coluna por uma coisa assim, ó. A gente vai jogar esse 1zinho que está lá em cima para a esquerda. No exemplo que eu mostrei aqui, por exemplo, esse exemplo em amarelo, né? Esse 1 mais 3 mais 6 mais 10, eu tombei para o lado errado, desculpa. Não é para a esquerda, não. É para a direita. Ó. Tá? Para a direita. A gente poderia, por exemplo, pensar que esse 1 mais 3 mais 6 mais 10, na verdade, é essa soma aqui, ó. Eu troco esse 1 por esse 1 que está aqui, porque os dois são 1. Mas qual a vantagem de pegar esse 1 e deitar para cá? Que esse 3 mais 1 que está aqui, eu posso usar a relação de Schiffel. Esse 3 mais 1 eu posso trocar por esse 4 que está aqui. Ah, então 2 vizinhos eu posso trocar pelo que está embaixo, né? Caramba, aí essa soma torta que está aqui, eu tiro o 3 e 1 e boto o 4. Ficaria uma coisa assim, né? Só que aí, de novo, vai cair nesse 6 mais 4 dando 10. Eu posso tirar o 6 e o 4 e trocar por esse 10. A soma vai virar isso aqui. E a soma desses dois é 20 mesmo. Caramba, parece uma mágica isso. Aqui no meu desenho seria uma coisa assim, ó. Eu vou trocar sempre esse cara que está aqui e o 1 que está aqui pelo número que está embaixo desse 1zinho aqui, né? Assim, ó. Sabe? Eu mantenho todo mundo que está aqui embaixo, que está aqui, ó. E esses dois vizinhos, usando a relação de Schiffel, eu tiro esses dois e coloco o cara que está aqui embaixo desse. Que é a relação de Schiffel isso, né? Vai cair aqui. E aí, de novo, esses dois que estão aqui, ó, eu posso tirar esses dois e botar o que está embaixo desse. Então vai ficar um negócio meio assim, ó. E essa coisa vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que no final das contas, vira a soma desses dois vizinhos, né? Tipo, esses dois eu tiro, os dois de cima, troco por um que está aqui. Aí depois, esse novo que vai aparecer aqui, eu junto com o que estava aqui do lado, vai dar o que está embaixo desse. E vou fazendo isso direto, até que no final fica a soma dos dois que estavam aqui, né? Que pela relação de Schiffel é o cara que está embaixo desse. Lembra que
o problema inicial é isso aqui, ó. A gente vai somando, fazendo esses truques que eu mostrei aqui, até que no final dá a soma desses dois, que dá o cara que está aqui, ó, que é quem está à direita e abaixo do último termo dessa coluna. É sensacional isso, né? Tem um truque parecido para a diagonal também, tá? Uma coisa que eu acabei não mostrando, né, explicitamente do triângulo de Pascal, mas que também é fácil de demonstrar, são coisas como, por exemplo, deixa eu organizar e botar aqui, mas é o que a gente chama de propriedade complementar dos números binomiais, né? Uma coisa tipo 5 escolhe 2 é o mesmo que 5 escolhe 3. Tipo assim, ó. Né? Porque se eu tenho 5 elementos, quero escolher 2, tem essa quantidade de formas de fazer. Só que, em vez de escolher os 2 que vão entrar nessa escolha, eu posso escolher os 3 que não vão entrar. Que tem essa quantidade de formas de fazer. Se você pensar do ponto de vista algébrico, não é difícil também perceber que vale isso aqui, né? Porque na fórmula, como é que era a fórmula disso? Era o de cima fatorial, numerador, vai ser igual aos 2. Aí embaixo era o de baixo fatorial vezes a diferença dos 2 fatorial. Então, vendo o caso aqui em cima, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes a diferença, 3 fatorial. No outro caso, vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial e a diferença que vai ser 2. Então, dá no mesmo, né? Acaba que a conta é a mesma que você vai fazer. Isso mostra que cada linha do triângulo de Pascal tem essa simetria em relação ao meio, né? Que é uma coisa também muito explorada em vários problemas. A gente poderia ficar aqui achando outras propriedades desse triângulo, como as diagonais, como as chamadas diagonais invertidas, né? Que é uma, para quem não conhece, uma curiosidade que eu acho bem legal, que é, se você somar diagonais aqui assim, ó, tipo assim, 1, aí aqui tem outro 1, aí aqui tem 2, tá vendo? 1, 2, 3, ó, 5. O que é isso? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Caramba, é a sequência de Fibonacci. Aquela sequência que começa com 1, e cada termo da sequência é a soma dos 2 imediatamente anteriores. Dá para provar isso, que a soma das diagonais invertidas do triângulo de Pascal dão a sequência de Fibonacci. E eu provaria fazendo esses xizinhos com esses círculos assim, para você sentir que é exatamente a mesma coisa. Mas a gente não vai fazer isso aqui agora. Para finalizar a nossa aula, vamos ao último conceito, que é o conceito de binômio de Newton, que eu acho que provavelmente é a maior aplicação desses números binomiais. Eu acho incrível, né? Porque no final das contas, a gente começou falando de um problema de análise combinatória e a gente vai terminar falando de uma coisa de álgebra. Caramba, olha como é que esses números binomiais vão se embrenhando aí na matemática, né? Isso porque tem várias outras coisas além que a gente poderia explorar. O binômio de Newton discute qual seria uma fórmula para você calcular A mais B elevado a N, onde A e B são reais, e esse N, assim, no nosso propósito aqui, ele vai ser natural. Mas é possível estender esse conceito para outros N's, N's quebrados também, tá? Mas isso teria que ser uma outra aula. A gente aprende isso pela primeira vez na vida, na escola, no ensino fundamental, nos anos finais, né? Ali no 7º, 8º ano, hoje em dia, né? Com o título de Produtos Notáveis, né? Clássico, né? Aquela coisa do A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado mais 2AB,
mais b ao quadrado, que a gente faz uma distributiva, né? A mais b vezes a mais b, aí faz a distributiva e cai nisso. Com muita sorte, a gente aprende também que tem um a mais b ao cubo, né? Que é a ao cubo mais 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Se você olhar para os coeficientes desses desenvolvimentos, os coeficientes são os números que estão grudados nas letras, né? Percebendo que tem aqui a ao quadrado, que seria como se fosse 1a ao quadrado, 1b ao quadrado, 1 ao cubo, 1b ao cubo. Caramba, tem alguma coisa acontecendo aqui? Que a gente tem aqui coeficientes que são magicamente relacionados ao triângulo de Pascal, né? Repara, 1, 2, 1 é exatamente a linha 2 do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1 é exatamente a linha 3 do triângulo de Pascal. É uma coincidência isso? Ou isso teria que ser mesmo, né? Eu acho que é importante entender isso. Você poderia até pensar aqui que tem mais motivação ainda, né? A mais b elevado a 1 é a mais b, que é, no caso, 1a mais 1b. Ou seja, a linha do triângulo de Pascal 1, 1 está lá também. Ou até mais do que isso, né? A mais b elevado a 0 é 1. Então, a linha inicial do triângulo de Pascal, aquele 1zão lá em cima, está lá, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ué, será que então eu poderia dizer, seguindo o mesmo padrão aqui, e normalmente a gente não estuda isso no ensino fundamental 2, né? Mas eu poderia dizer que a mais b a quarta será que é também? 1a quarta mais 4 ao cubo b mais 6 ao quadrado b ao quadrado mais 4ab ao cubo mais 1b a quarta. Será que é isso? Para seguir o padrão dos coeficientes do triângulo de Pascal, para pegar a linha de baixo, né? E também esse padrão dessas potências, né? Em que você começa com A elevado ao expoente original e vai baixando o expoente do A de 1 em 1 e subindo o expoente do B de 1 em 1. Será que é verdade isso? E né? Isso é o binômio de Newton, né? Mas por que tudo isso acontece, né? Aí eu vou fazer exatamente da forma como eu mostrei no material. Em vez de dar uma demonstração chata, botando um monte de letra no quadro, que fica um negócio insuportável, eu vou mostrar aqui como que eu, ainda na escola, fiquei confortável com o binômio de Newton. Porque a gente pode simplesmente decorar isso e começar a usar geral, né? Botar um monte de fórmula e tal. Mas o intuito aqui não é esse. O intuito é a gente entender de verdade por que esse negócio existe, por que vale, para que isso fique internalizado e a gente use isso com naturalidade. Veja só, digamos que você está aí no ensino fundamental 2, né, dando aula no fundamental 2, e você está lá nos produtos notáveis e aprendeu só até o cubo. Só aprendeu até o cubo. E aí você, pela primeira vez na vida, quer descobrir como é que se faz A mais B à quarta. Primeira vez. Bem, um número à quarta é um número ao cubo vezes o número. Né? X à quarta é x ao cubo vezes x. Se eu já souber o cubo, eu vou substituir aqui. E aí, para terminar essa conta, eu vou ter que fazer essa distributiva aqui. Blum, 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 né? Todo mundo vezes o A, todo mundo vezes o B. Vamos fazer essa conta. Cada elemento desses, quando a gente multiplicar por A, vai aumentar em 1 o expoente do A, que está ali. Então vai aparecer, por exemplo, A quarta, que é isso aqui vezes A, mais 3A ao cubo B, mais 3 ao quadrado, B ao quadrado, mais A, B ao cubo. Isso é todo mundo aqui, vezes o A. E eu também tenho que fazer todo mundo aqui vezes o B, que vai acrescentar um B em cada carinha desses. Malandramente, quando eu for botar cada cara desse vezes B,
eu já vou botar aqui mais para o lado. Ó, esse vezes B é isso. Esse vezes B é isso. Esse vezes B é isso. E esse vezes B é isso. Quando a gente junta tudo e soma, o que vai aparecer aí? A quarta mais 4 ao cubo B mais 6. Vai aparecer o que é. Mas vamos entender. Ó, eu vou botar os zooms aqui para ficar mais fácil. Vamos entender, porque se você entender esse caso aqui, você entende o binômio de Newton inteiro. Tá? Quantos A ao cubo B ao cubo vão aparecer? 3 aqui e 1 aqui. Esse 3 e esse 1 são exatamente os termos da linha anterior do triângulo de Pascal. É como se eu estivesse falando assim, ó, o que tinha de A ao cubo vai ter de A à quarta, que é 1. Vai ter 1 A à quarta aqui. Porque só repetiu, né? Pegou esse aqui e repetiu. Do mesmo jeito que no triângulo de Pascal eu repito o primeiro. Agora, quando eu faço 3 mais 1, de onde que veio esse 1 aqui? Lembra da distributiva? Isso aqui veio quando eu peguei cada cara daqui e multipliquei por B. Então, esse 1 original que estava aqui, que é esse mesmo daqui, ele vem para cá, o mesmo 1 que está aqui. Você repara que esses coeficientes, ó, 1, 3, 3, 1, são os mesmos da linha de baixo. Ó, 1, 3, 3, 1. Então, esse 1 aqui é o mesmo 1 daqui. Eu estou somando 3 e 1. É como se eu estivesse somando esses caras aqui. Aí vai dar, pela relação de Schiffel, vai dar o 4 que está aqui embaixo. Né? Quando eu somo esse 3 e esse 3, que três são, apesar de ser o mesmo número, são 3 diferentes. Um dos 3 é esse segundo 3 que está aqui. Ó. Esse 3 aqui é o segundo 3. E esse 3 que está aqui, ó, ele é o primeiro 3, né? Porque, repara, 1, 3, 3, 1, eles estão aqui e eles também estão deslocados aqui. Esse 3 aqui, ó, é o primeiro 3 da lista. É esse 3 daqui. Então, eu estou somando esse 3 com esse 3. Eu estou somando 2 3 aqui. Ó. Por acaso são números iguais, mas se fosse em outra linha seriam números diferentes. A soma deles dá 6. Tá vendo? Aí, segue igual, né? Eu vou somar esse 1 e esse 3. Eu estou somando esses dois caras aqui. E por último, a gente está repetindo esse 1 do final, ó, o 1 do final, 1 do final. Eu estou repetindo aqui no final. Assim como no triângulo de Pascal, eu repito esse 1 aqui no final. O que eu estou mostrando para vocês? Que o processo de formação do triângulo de Pascal, em que a cada linha você vai somando 2 termos da linha anterior na relação de Schiffel para montar a linha seguinte, esse processo de somar 2 para fazer o seguinte, somar 2 para fazer o seguinte, somar 2 para fazer o seguinte, é o mesmo processo da distributiva, em que você soma 2 para fazer o seguinte, soma 2 para fazer o seguinte, soma 2 para fazer o seguinte. Por isso que dá certo. Se você fizesse A mais B à quinta, ia ser o mesmo processo que ia acontecer. Você ia pegar esse A mais B à quarta que você acabou de achar, ia botar aqui, vezes A mais B, ia ter aqui os coeficientes do A mais B à quarta, ia ter eles deslocados para a direita uma vez, você vai somar os vizinhos aqui de novo, e vai dar a linha 5 do triângulo de Pascal. Então isso é o binômio de Newton. Assim, eu vou escrever aqui a fórmula tecnicamente, só para a gente poder fechar a aula, mas basicamente a gente tem aqui vamos dizer, um esboço de uma demonstração por indução, chamado princípio da indução finita. Não sei se outro professor está tratando esse tema aqui dessa vez. Eu não estou formalizando, botando letra cá, porque vai ficar muito chato e vai atrapalhar a compreensão. Mas o que eu queria que vocês internalizassem, para quem ainda não tinha isso internalizado, é o quanto que você passa de um expoente para o próximo, fazendo essa distributiva, do mesmo jeito, somando coeficientes vizinhos, do mesmo jeito que você soma números vizinhos no triângulo de Pascal. É a mesma coisa. Por isso que funciona. Então, a fórmula final do binômio de Newton, que é genial, né?
é o seguinte. É que A mais B elevado a N, estou considerando N natural, é uma soma de coisas que tem parcelas dessa forma, né? E os coeficientes, ou seja, os números que estão grudados nessas coisas, são os elementos da linha do triângulo de Pascal. Então, no expoente 4, são os caras da linha 4. No expoente 3, são os caras da linha 3. É só botar aqui, então, os caras da linha N. Na linha N, a gente começa com N escolhe 0, N escolhe 1, N escolhe 2, até N escolhe N. Isso é o binômio de Newton. Dá para dar uma outra demonstração, se você quiser, que é tipo... Imaginar que isso aqui é A mais B vezes A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Eu até escrevi isso no material, mas vou pular aqui. A gente pode saber... Acho que isso aqui já está muito intuitivo, né? Acho que a intuição aqui é muito importante. E isso é uma coisa que vale para todos A e B reais. Todos. Tá? Então, você quer fazer A mais B elevado a qualquer inteiro positivo, você pode usar isso. Como exemplo, por exemplo, só para reforçar uma coisa que a gente já tinha falado antes, se você colocar A e B iguais a 1, nessa conta em cima, vai dar o quê? Vai dar, do lado direito, o que acontece quando você bota A e B iguais a 1? Cada parte dessas de potência de A e B vai dar 1. Porque 1 elevado a N, né? 1. E multiplicar por 1, os caras vão sumir. Então, do lado direito, vai ficar isso aqui. A soma dos termos da linha N. E do lado esquerdo, quando você faz A e B iguais a 1, dá 1 mais 1 elevado a N, que é 2 elevado a N. Então, isso é uma outra demonstração, que eu já tinha mostrado de uma forma mais intuitiva antes, usando a relação de Stiefel, de que a soma dos elementos de cada linha do triângulo de Pascal dá sempre 2 elevado a N. Poderia dar um outro exemplo aqui, que é fazer A igual a 1 e B igual a menos 1, que é um exemplo clássico também, que é o seguinte, ó, quando você bota A igual a 1, botar A igual a 1 vai sumir com A daqui, né? Quando eu boto B igual a menos 1, aí vai ser diferente, porque olha só, aqui não vai mudar nada. B igual a menos 1, aqui vai ter um sinal de menos que vai aparecer. Aí aqui, ao quadrado, o menos 1 ao quadrado vai dar mais. Quando for menos 1 elevado a par, vai dar mais. Quando for menos 1 elevado a ímpar, vai dar menos. Então, vai dar uma soma mais ou menos assim, ó, alternando os sinais. Até um último cara lá, que é mais confuso. E aí, do lado esquerdo, quando você coloca A igual a 1 e B igual a menos 1, dá isso aqui, né? Que é 0. E, de fato, se você olhar no triângulo de Pascal, essa soma da linha, mas alternando o sinal, dá sempre 0. Olha só. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, mais 1, 0. 1 menos 3, mais 3, menos 1, também é 0. Aqui, ó, não é nada óbvio que seja 0. 1 menos 4 vai dar menos 3. Aí mais 3, mais 6 vai dar mais 3. Menos 4 vai dar menos 1. Mais 1 vai dar 0. 1 menos 4 mais 6 menos 4 mais 1. Dá 0, então, dá 0. Por isso que dá 0 aqui. Porque é dessa coisa aqui. E você fica livre para substituir o A e o B pelo que você quiser aqui. E você pode achar várias relações diferentes. Então, assim, é um tempo muito curto que a gente tem aqui, né, para falar de um assunto que é mágico, eu acho maravilhoso. Eu acho uma pena que isso seja guardado para ser ensinado tão tarde na vida escolar dos alunos nas escolas. Então, deixar para ensinar isso na segunda série do ensino médio, que é normalmente quando se ensina. Caramba, olha o quanto de conhecimento foi negado para essas crianças, né, que já podiam saber muitas dessas coisas antes, que assim, não requer tanto pré-requisito. É claro que essa parte com A mais B elevado a N, com esses símbolos, isso aqui seria meio assustador para uma criança do Fundamental 2. Eu não estou falando disso. Mas, de repente, um triângulo de Pascal, as propriedades do triângulo de Pascal, a relação de Stiefel, você aprender que produto notável não para no cubo.
Produto notável continua, até onde você quiser. E se você quiser achar os coeficientes, você não tem que saber nada de número binomial, de escolhe, de nada. É só você montar o triângulo de Pascal, aqui ó, você monta o triângulo de Pascal, que os coeficientes estão aqui. Ó, A mais B elevado a 1, 1A mais 1B. A mais B elevado a 2, 1A ao quadrado, mais 2AB, mais 1B ao quadrado. Aí o cubo está aqui, 1A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais 1B ao cubo. Aqui, ó, 1A à quarta, A mais B à quarta. 1A à quarta, mais 4A ao cubo B, e assim vai. Você sabe todos. Então, eu acho que isso poderia ter sido ensinado mais cedo já, assim, nas escolas. É claro que sempre fica com medo de que vai ter gente que não vai entender e tudo, mas como um aprofundamento, como um a mais. Ó, você já entendeu tudo da aula? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Eu acho que isso estimula pra caramba, sabe? E é um negócio que dá pra entender. Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui, desejando aí o melhor para vocês, que vocês consigam aproveitar ao máximo essas aulas, que são maravilhosas, vários professores super consagrados aí, que até me deram aula, estão aqui no programa. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez com vocês esse ano e torcendo aí para que seja uma longa duração, né, para que esteja sempre aqui com vocês, não vocês, né, vão ser outros participantes nos outros anos, e que vocês aproveitem bastante aí o conteúdo da aula, estudem pra caramba, porque estudar matemática engrandece demais. Foi um prazer enorme, um abração, pessoal. Tchau.